Olá, meu povo, muito boa noite para você. Está no ar o nosso Cidade Alerta Minas, as principais informações do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, aqui na tela da TV Paranaíba. Tudo certinho com você. Obrigado pelo carinho. Você que já estava com a TV ligada aí, nos aguardando, nos esperando. Muito obrigado pela audiência. Continue aí, firme, forte, sintonizado, plugado aqui no nosso jornalismo da TV Paranaíba. Um alô aqui para a mulher do Bill, para o filho do Bill, não é? O sucesso da internet aí. Alô, Bill! Vem comigo. Olha, vegetação em queimada e muita correria em casas e casas destruídas foi o resultado de um incêndio registrado agora à tarde no bairro Elison Pietro, o antigo Glória, aqui em Uberlândia. Gente, hoje à tarde foi muita correria com relação a essa ocorrência de incêndio, viu? Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às margens da BR-050 e se alastrou rapidamente. Muita gente teve que abandonar as casas, os imóveis, para fugir do fogo. Acompanhe na reportagem. Com os olhos cheios de lágrimas, os moradores do bairro Elison Prieto agora vão contabilizar o prejuízo e recomeçar. O fogo veio tão rápido que não deu tempo de proteger nada. A Joelma perdeu até mesmo as galinhas que criava no terreiro. Caixa d'água, aquecedor solar, tubulação, objetos da área improvisada de convivência. Tudo se foi. Foi muito rápido, não deu tempo de nós acudir, porque quando meu marido veio para ver se tirava elas daí, o fogo veio de uma vez, estava muito alto, né? Já veio pegando fogo em tudo, aí nós saímos, deixou pegar fogo. Segundo os moradores, as labaredas de fogo ultrapassaram 3 metros de altura. Até mesmo a casa da Edna, que fica dentro do bairro, foi atingida pelo fogo, levado pelo vento. Foi longe, a minha casa pula a rua, do outro lado. O fogo estava tão alto que a lavareda pulou lá para casa, pegou fogo na fiação em cima. Este morador estava atento à situação porque todos os anos o local sofre com incêndios em vegetação. A casa dele fica bem à margem do bolsão e todo cuidado é pouco. Chegou a pegar fogo em cima, mas só que eu cheguei a tempo e consegui pagar. Mas a vizinha do lado queimou o aquecedor, queimou a caixa d'água, quase o fogo passou para dentro de casa, não passou que nós ajudou a pagar, mas queimou bastante na casa dela. Era pouco antes de 10 horas da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado aqui na BR-050, saída de Uberlândia para a cidade de Uberaba. Aqui é a altura do bairro Elison Prieto, antigo bairro Glória. Aqui uma situação que chama atenção, entra ano, sai ano. Essa área aqui, que é um bolsão de contenção da água da chuva, é incendiada. Seja criminalmente ou não, o fato é que residências aqui próximas ao bolsão foram atingidas. Pelo menos 5 residências foram atingidas pelas chamas e tiveram danos materiais. Felizmente, nenhuma vítima se feriu, não houve feridos nessa ocorrência, mas fica esse prejuízo. E fica também o alerta do Corpo de Bombeiros. Em momentos como esse, em épocas de extrema seca, em que a umidade relativa do ar é muito baixa, o mato fica muito seco, o mato fica muito alto, é muito importante. Tanto fazer a limpeza do local, evitar jogar lixo e principalmente fazer o aceiro. Porque olha lá na frente, onde tem um aceiro perto daquelas bananeiras, para lá o fogo não passou, porque a limpeza foi feita devidamente. O acionamento foi através do 193, né, em apoio a Ecovias. Quando chegamos aqui no local, o incêndio já havia passado para a área aqui próxima às residências, a vegetação muito alta próximo à via, e estava ventando muito. Então foi mais ou menos 1 hora a 1h20 de combate e conseguimos debelar ele, né? Mas ainda deixou um pouco de prejuízo aí para alguns moradores, que as chamas acabou queimando, né, a caixa d'água que estava muito próximo ao muro, né, a cerca da residência, e também danificando um aquecedor de água. Os moradores pedem aos órgãos competentes que ajudem com a manutenção do local, já que todo ano acontecem queimadas por ali. É um risco, né? Tanto faz para a BR como para os moradores também, né? De pegar fogo nas casas e acidente na BR. Às vezes falta de cuidado, que eu não sei quem é o responsabilizado pela BR, né? Aí acontece isso todo ano. Uberlândia tem registrado temperaturas superiores a 30 graus Celsius. Aliado à falta de chuva, a umidade do ar muito baixa e a vegetação muito seca, tanto a população moradora dos locais atingidos, quanto motoristas, fauna e flora, sofrem com a situação. Ficou então esse prejuízo e agora vocês têm que recomeçar.
É verdade, ficou esse prejuízo aí, nós vamos ter que recomeçar tudo de novo, né? É uma tristeza. É, todo ano é assim, todo ano. É de cortar o coração, né, gente? Em nota, o Centro de Controle de Operações da Eco 050, empresa responsável pela via, informou que o incêndio foi finalizado e o trânsito flui normalmente. Que, para atender às ocorrências, foi empenhado aí o caminhão-pipa da concessionária e também do Corpo de Bombeiros. Nós solicitamos uma resposta sobre a manutenção das margens da rodovia, como aceiros, conforme pedido aí pelos moradores do bairro Ellison Prieto, mas sobre essa questão ainda não tivemos retorno. Seria importante, né, até como um ato preventivo, fazer o aceiro e o controle aí nessa vala que eles chamam ali de escape de água de chuva à beira da rodovia. Seria muito importante fazer esse trabalho preventivo, porque as casas estão ali pertinho, vocês estão vendo? 1 metro ali, a casa já está na beira do mato. E aí o incêndio pode ter sido criminoso, algum motorista passou lá, jogou uma bituca de cigarro, uma garrafa de vidro lá no meio do mato, com esse sol quente, a umidade relativa do ar muito baixa. O incêndio pode ter sido provocado por qualquer coisa, a gente não sabe ainda ao certo o que ocorreu. Até mesmo criminoso, alguém pode ter colocado fogo ali nas proximidades. Mas é muito rápido, gente, é um capim, ali tem capim braquiarão, um capim alto, né, de dar mais de 1 metro de altura. Pega fogo muito rápido e as casas estão ali pertinho, não é? E os moradores quase não têm tempo para correr. Ainda bem que ninguém ficou ferido nesse incêndio, mas fica aí a tristeza desses moradores que vão ter que recomeçar tudo de novo depois desse prejuízo grande. Recomeçar, essa é a palavra, recomeçar. Que tristeza, que tristeza. Olha, 2 alunas denunciaram um professor de uma escola municipal de Uberlândia por assédio. Caso sério que nós trazemos agora no nosso Cidade Alerta Minas. A repórter Marina Caixeira está por dentro desse assunto e está ao vivo aqui comigo no nosso Cidade. Ô Marina, me conta aí como foi feita essa denúncia, o que está envolvendo esse caso aí desse professor e essas 2 vítimas, pelo que a gente ficou sabendo. Boa noite para você. Pois é, Júnior, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. Um caso bastante preocupante, um caso bastante complicado que necessita de uma apuração dessa escola aí e das autoridades. 2 adolescentes, uma de 13 e outra de 14 anos, denunciaram esse professor de uma escola pública que fica aqui no bairro Laranjeiras, região sul da cidade. Uma delas disse, por exemplo, para a mãe que já estava bastante incomodada, porque o professor elogiava ela o tempo todo, dizendo que ela teria que ser modelo, incentivando que ela levasse outros tipos de roupas para a escola, para trocar de roupa lá no local de estudo. E a outra disse que ele chegou a passar as mãos nos seios dela, depois de ter ali uma discussão com a aluna, uma discussão bastante acalorada, e tirá-la para fora da sala de aula. Então, tudo isso foi relatado para a direção da escola, os pais estão cientes, né, desses relatos dessas alunas, e a escola está tomando aí umas providências, né, no sentido de orientação dessas alunas e também do professor, de apurar a situação e ouvir todos os lados para poder tomar a melhor decisão. Júnior. Ô Marina, obrigado, viu, pelas informações. Tem que ser apurado, gente. Tem que ser apurado. É isso que a gente espera. Júnior, essa demissão, para a gente começar a falar dela, ela já foi publicada no Diário Oficial. É referente a um ex-servidor, agora ex-servidor da universidade, que trabalhava no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, um professor. E a denúncia foi feita aí por alunas da instituição. Denúncias de assédio sexual e também de assédio moral. Na época, Júnior, o Ministério Público Federal recomendou que a universidade, além de abrir esse processo administrativo, também utilizasse de medidas aí para proteger as vítimas. O Ministério Público Federal disse o seguinte, nos informou o seguinte, que abriu investigação na esfera criminal e também por ato de improbidade administrativa. Como o caso, Júnior, está sob sigilo para a proteção da intimidade dos envolvidos,
o procurador que está à frente dessa investigação, Leonardo Macedo, não pode passar detalhes. Por meio de nota, a UF informou o seguinte, que aplicou a penalidade de demissão ao referido docente em 9 de setembro de 2022, data de emissão do julgamento do respectivo processo administrativo disciplinar por práticas de assédio moral e também de assédio sexual. A instituição aponta que há prova inequívoca dessas práticas, apuradas por uma comissão no processo administrativo disciplinar, conforme consta do relatório e do julgamento proferido. Em nota, a defesa do professor informou e se manifestou que disse o seguinte, que por se tratar de um processo que tramita sob sigilo, não haverá, portanto, pronunciamento sobre o mérito da decisão, ressaltando, entretanto, que serão adotadas as medidas judiciais inerentes ao caso. Júnior? Se a universidade já deu pau certinho de tudo, não tá, né? Resta agora a gente aguardar essa investigação do Ministério Público. Está na esfera federal aí, pelo que a gente entende. O Ministério Público já está no caso e vamos aguardar. Mas já foi demitido. Demitido. A própria universidade já falou o porquê da demissão. Então a gente vai aguardar aí o desfecho dessa investigação. Qualquer outra novidade, nós vamos trazer aqui no nosso Cidade Alerta Minas. Olha, atenção, um grave acidente foi registrado na BR-050 em Uberaba. Infelizmente, minha gente, um bebê morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Débora Pérez está ao vivo comigo aqui no nosso Cidade Alerta Minas e vai trazer todos os detalhes para a gente, infelizmente, dessa tragédia na estrada. Ô Débora, me conta aí, o que você sabe? Boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no Cidade Alerta. Foi um grave acidente registrado na BR-050, sentido Uberlândia a Uberaba, bem pertinho de um posto de combustíveis. E segundo as informações que foram repassadas tanto por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também fez esse atendimento às vítimas, e também a concessionária Ecovias, acompanhando aí a Débora. O condutor desse carro teria perdido... Um probleminha no sinal da nossa querida Débora, ela estava contando aí desse acidente que infelizmente aconteceu lá nessa rodovia, na BR-050. Um bebê, me parece que de 1 ano e meio, né? Infelizmente morreu nesse acidente trágico. Vocês estão vendo as fotos, as imagens aí na tela do nosso Cidade Alerta Minas. Olha só a cena desse acidente. Olha a cena desse acidente. Lamentável. Que tristeza, que tristeza. Olha, um acidente foi registrado na madrugada de hoje no bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. O motorista de um carro que não viu o sinal de pare, ele invadiu o cruzamento ali pela Rua Chile e acabou batendo em uma viatura da Polícia Militar. Eita nós! Depois da batida, os 2 carros perderam o controle e acabaram acertando o muro de um lava-jato. O motorista do carro reclamou de dores pelo corpo, mas recusou ali o atendimento dos socorristas. O teste do bafômetro também foi feito em ambos os condutores, deu negativo e o condutor do carro não tinha CNH. Além de acontecer o acidente, bateu nessa viatura, vocês estão vendo aí, a viatura ficou com a frente bastante destruída e também esse alambrado aí, né, lá desse lava-jato. Registro feito no bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. Meu povo querido, vou para um breve intervalo comercial e volto já já com mais informações e notícias aqui de Uberlândia e todo o nosso triângulo. É rapidinho. Cidade Alerta está de volta. Mais um caso de agressão registrado hoje em nossa região. Uma mulher foi vítima do ex-companheiro enquanto estava trabalhando. Ellen Vilela ao vivo comigo, trazendo os detalhes dessa ocorrência. A vítima acionou a polícia compareceu, foi feito ali o registro, não é, Ellen? Sim, Júnior, essa mulher estava trabalhando. Essa ocorrência foi registrada na cidade de Tupaciguara. Ela entrega panfletos, estava na região da rodoviária, quando o ex-companheiro se aproximou muito nervoso e já discutindo ali por conta da guarda da criança, do filho desse ex-casal aí, né? Então os dois começaram a discutir, só que a situação foi ficando cada vez mais complicada. E esse homem partiu para cima dessa mulher, segundo testemunhas, com chutes, socos, pontapés,
tapas, bateu bastante nela, ela foi bastante agredida e ele fugiu. Essa mulher, então, que estava ali na região do bairro Tiradentes, procurou a polícia militar e fez o registro da ocorrência. A polícia pegou as características desse homem, a identidade dele e fez buscas ali, mas até o momento ele não foi preso, viu, Júnior? Olha só, estava trabalhando e acabou sendo agredida pelo ex-companheiro. É com você. É difícil demais, né? É difícil demais. Mas ainda bem, viu? Eu tenho visto cada vez mais as mulheres procurando a polícia, denunciando esses agressores. Meus queridos, é o seguinte, pensa em um presente de grego, dia do aniversário do cidadão. Pois é, essa foi a infelicidade que o morador aqui de Uberlândia, lá do bairro Tiberi, teve, porque é o seguinte, ele tinha estacionado o carro dele na porta de casa e teve o veículo furtado no dia do seu aniversário. Vamos acompanhar junto essa história. Guilherme é mecânico e teve muitas ferramentas de trabalho furtadas junto com o carro dele. A vítima comprou o veículo recentemente. Nossa, foi muito ruim. Tô ali pro lado, pro outro, voltei para dentro, não achei o carro aí. Já liguei para as polícias, mas já fiz o do BO. O dono do carro saiu com amigos na véspera do feriado de 7 de setembro. Foi curtir, com os colegas e chegou em casa de madrugada. Ele mora numa colônia de residências e o vizinho dele está com um neném recém-nascido. E para não acordar a criança, ele estacionou o carro em frente à casa, na rua mesmo. Quando foi por volta de 8 horas da manhã, ele foi guardar o veículo. Chegou do lado de fora. O carro não estava mais lá. De manhã, assim que Guilherme acordou, foi direto à rua buscar o carro e teve a desagradável surpresa. Aí assim, pelo horário, aí o povo estava tudo dormindo, assim, ninguém conseguiu ver nada. Caso que foi cedo, de madrugada. Eu acho que foi na faixa de umas 5 para 6 horas, furtaram o carro. O carro é um Cadete placa BRP 2375, de Campinas, ano 1990, modelo 1991, cor cinza. A vítima estima um prejuízo de quase R$10 mil. 5 meses o carro estava comigo, o prejuízo foi de R$9 mil. Foi um Cadete, mais umas peças dentro, foi prejuízo de R$9 mil. As ferramentas dentro do carro. Aí na hora que eu saí, que eu não achei, foi muito ruim, Guilherme fez o boletim de ocorrência e avisou a Polícia Militar dessa informação. Já procurou imagens de câmeras de segurança nas ruas próximas, mas não conseguiu nenhum vídeo. O carro meu tá com os vidros fumê. E a placa dele é de Campinas, São Paulo. Aí é um carro cinza, tem uns arranhados na pintura, mas é um carro velho, mas só que para mim tem muito valor, que eu preciso do carro para trabalhar. Exato, muito valor, Atrapalhou a vida do rapaz. Você tá vendo que o carro tá bonitinho, rapaz? Arrumadinho, com rodinha, tudo mais. Olha a placa do carro aí, ó. BRP 2375, BRP 2375. Se você tiver alguma informação, liga aí através do Disque Denúncia 181. Rapaz, tá precisando muito do carro, viu? Quem sabe ele consegue recuperar, Vamos torcer aí. Energia positiva. E coladinho com o Cidade Alerta Minas tem o Jornal Paranaíba. Nós vamos saber quais os destaques de hoje com Alexandre Leal. Alexandre, boa noite. Olá, boa noite. Você vai ver daqui a pouco no Jornal Paranaíba, Uberlândia concentra a maioria dos casos prováveis de dengue em Minas Gerais. A gente detalha os números para você. E o candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil, e o candidato a vice-presidente da chapa do candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, tiveram agenda política hoje em Uberlândia. Eu te vejo depois do Cidade Alerta Minas. Tchau, até lá. Combinado, meu querido. Meus amigos, você que está acompanhando aqui o nosso Cidade Alerta Minas, Tiago Kennedy, de 33 anos, está desaparecido há 11 dias. Ele saiu para trabalhar no dia 2 de setembro e até hoje não voltou para casa. A Marina Cacheta está agora com a esposa do Tiago e vai fazer um apelo aí em busca de informações para a gente ajudar. É o espaço que nós abrimos aqui no nosso programa para ajudar essa família a encontrar o rapaz desaparecido. Marina, boa noite para você. Pois é, Júnior, boa noite novamente. O Tiago Kennedy tem 33 anos e ele está desaparecido já há mais de 10 dias. Eu estou aqui com a Aline, que é a esposa dele.
E o desespero está tomando conta dia após dia, sem nenhuma notícia do Tiago, né, Aline? Boa noite para você. Última vez que você viu o Tiago, ele estava aqui na sua casa? Como é que foi a última conversa de vocês? Boa noite. Boa noite. Ele estava assim, ele saiu por volta das 6h40 da manhã para trabalhar. Ele saiu para trabalhar de manhãzinha e não voltou mais? Não voltou mais. O patrão dele chegou até a me mandar mensagem, porque nem lá no trabalho ele chegou. Ah, ele não chegou no trabalho. Ele foi com alguma mala ou não? Não, ele foi só com a roupa de serviço mesmo. Tava tranquilo? Falou alguma coisa que te fizesse desconfiar? Nada. Ele até falou assim, qualquer coisa você me liga. Saiu com o celular? Saiu com o celular, tava de bicicleta, com a mochila. Aí encontraram os documentos dele lá no bairro Roosevelt. Dias depois que ele desapareceu? Isso foi na quinta-feira. Quantos dias depois, mais ou menos, que ele desapareceu? Quinta-feira agora que encontraram os documentos dele, que me ligaram. O meu número estava dentro da carteira dele. E aí o pessoal ligou para você e avisou? Entregaram lá na base, numa base que fica lá. Da polícia? Isso. Aí eles me ligaram, aí a mãe dele foi lá buscar a carteira dele. Tava tudo lá, os documentos, tudo. Aline, o que você acha que pode ter acontecido? Sinceramente, eu não sei. Já aconteceu antes? Nunca aconteceu antes. Ele já ficou alguns dias sem falar com você ou não? Não. Esses dias assim não. Muitos dias não. Ele sempre entrava em contato comigo. Vamos mostrar a foto dele para a população poder ver? Dá um zoom aqui, por gentileza, o Gaspar, para a gente mostrar. Olha, o Tiago é um rapaz moreno, né? Tem a barba assim bem feitinha. Ele é alto, qual a altura dele mais aproximadamente? Médio, assim, mais alto, uns 3 dedos acima de mim. Mais ou menos uns 1,70, então, por aí? Isso. E ele estava com que cor de roupa quando ele desapareceu? Ele estava com a calça preta, uma blusa de frio preta, tinha um touro assim na frente, estava de boné e uma botina amarela. O Tiago estava passando por algum problema que talvez possa estar relacionado com o sumiço? Problema não, né? Ele era um viciado, assim, né? Mas ele tinha acabado de sair da internação, ele estava de bem. Estava se cuidando? Nós estávamos frequentando as reuniões, né, de dependente químico. Ele estava muito feliz. Aliás, estava mais feliz porque tinha arrumado um emprego. Qual que era o trabalho dele? Ele era de chapa, né? Estava trabalhando direitinho, estava ajudando a família? Estava ajudando. E aí, não sei o que aconteceu. Faça o apelo, então, para quem está nos assistindo em casa, para que as pessoas possam te ajudar, ter informações sobre ele. Faça o seu apelo, fala direto com o telespectador do Cidade Alerta Minas. Eu queria pedir se alguém viu ele. É um momento de muita emoção para ela, sabe, Júnior? Porque ela está muito preocupada. Eles estão juntos há 2 anos e meio, não é isso, Aline? E a Aline tem 3 filhos que são enteados do Tiago, que também estão muito preocupados com ele, né? A outra já distribuiu foto também no Face dela e tudo. Vocês já ligaram para amigos dele, já pediram informação realmente para todo mundo? Já, esses dias eu e a mãe dele, eu cheguei em casa, era meia-noite, que eu estava com a mãe dele, nós de carro, procurou ele em todo lugar. Ninguém viu, ninguém sabia nada, até na rodoviária nós fomos. Vamos mostrar de novo aqui, olha, você que está nos assistindo nesse momento, presta bem atenção nessas imagens que a gente está mostrando do Tiago Kennedy. Atenção, Tiago Kennedy, 33 anos, ele é moreno, ele estava de barba? Estava. Estava de barba, tá como? Tá grande, a barba tá mais curta? Tá parecida com a foto? Tá parecida com a da foto. Barba parecida com a foto, é uma foto recente, ele está mais ou menos desse jeito mesmo. Tem aproximadamente 1,70 m de altura. Ele tem algum apelido para as pessoas poderem chamar ele, ou não? É Tiago mesmo, é assim que... Tiago mesmo, que eles chamam ele, Tiago. Ele pode estar em qualquer lugar da cidade, viu, gente? Tiago mora aqui no bairro Laranjeiras, região sul de Uberlândia, mora com a esposa e com as 3 enteadas. Tem uma família que ama muito ele, a mãe dele
A Aline me contou que ela está muito preocupada, ela reza, ela tem fé dia e noite, mas que essa falta de notícias está realmente deixando a família numa situação desesperadora, porque já foram 12 dias, quase 12 dias, que são dias e noites sem notícias. A mãe fica preocupada porque quer saber se está se alimentando, se tem uma roupa adequada para vestir, se tem um local tranquilo para dormir, se está fora de perigo. Acho que isso é o que a mãe, a esposa e as filhas mais se preocupam nesse momento, se ele está em segurança, né? E fala agora como se você estivesse falando diretamente para ele. Se ele estiver te assistindo, pede para ele dar notícias para a família. Tiago, se você estiver assistindo a gente, dá notícia. Liga para mim ou para sua mãe, para ver se você tá bem, tudo bem com você, entendeu? Que nós estamos preocupados, não dorme direito, não trabalha direito. Muito obrigada, viu? A gente vai ter fé que o telespectador do Cidade Alerta Minas vai ver o Tiago por aí, vai dar notícias, vai avisar a polícia, vai avisar a nossa produção, e a gente quer voltar com esse assunto, ô Júnior, com uma boa notícia. A gente quer mostrar essa família sorrindo com o Tiago de volta em casa, Júnior. Sem dúvidas, Marina. Transmita a ela aí o nosso otimismo, a nossa energia positiva. Ô, Tiagão, eu quero acreditar que você está nos assistindo, viu? E se não tiver, você deve estar por aí e alguém vai te dar a informação, vai te passar esse sofrimento aí da sua família para você voltar para casa. Se não for o caso, se você tem alguma informação da região do Laranjeiras, se você viu ele passando em algum local, avisa aí a polícia, tá? Porque a família está desesperada. A gente viu no semblante dessa mulher, está à procura pelo esposo, e a família toda muito sentida, desesperada, atrás de notícias, tá bom? Se você sabe de alguma coisa, avisa aí a polícia através do 190. Gente, confusão. 3 mulheres se agrediram depois que uma delas chamou a atenção de uma criança. A Ellen Vilela está comigo aqui ao vivo novamente e vai trazer detalhes dessa ocorrência. Foi uma confusão, um forfé só, hein, Ellen? Me conta aí os detalhes. Foi sim, viu, Júnior? Olha, segundo a Polícia Militar, tudo começou porque essa criança estava retirando areia na porta da casa de uma das pessoas envolvidas ali. Com certeza, fazendo alguma obra, alguma coisa, tinha areia ali na porta. Então a criança estava retirando a areia, colocando numa garrafa e levando para outro local. A dona da casa, a dona dessa areia aí, chamou a atenção da criança. A mãe da criança não gostou, começou uma discussão e chegou uma terceira pessoa para tentar apartar tudo que estava acontecendo, só que não conseguiu, viu, Júnior? A situação ficou pior ainda. Depois da discussão, elas foram para as vias de fato. Começaram a luta ali, brigarem, né? E todo mundo acabou tendo que se explicar para a Polícia Militar. Foi feito o boletim de ocorrência e todas elas foram levadas para uma unidade de atendimento integrado para receberem tratamento aí, atendimento médico. Todas disseram que vão representar uma contra a outra, e vão processar uma contra a outra por conta dessa situação, né, Júnior? Olha que situação que foi registrada pela polícia, né? Tá, em vez de conversar ali, o pessoal chega a discutir, chega a brigar, né? E todo mundo acaba dando satisfação para a Polícia Militar. É com você. Não, Ellen, e eu fiquei sabendo que a que tinha a unha menor era desse tamanho aqui, ó. A que tinha a unha menor nessa confusão aí. Por isso foi todo mundo lá para a unidade de saúde. Obrigado, viu, querida, pela informação. O nosso Cidade Alerta está de volta e atenção, a polícia está atrás de um homem que agrediu a esposa hoje na cidade de Passos. Débora Pérez, ao vivo comigo, vai trazer os detalhes dessa notícia. Ô Débora, a polícia já tem pelo menos pistas desse criminoso? Como é que está essa situação lá na cidade? Pois é, Júnior, a mulher, a vítima de toda essa situação, passou todas as características, todas as identificações para que a polícia consiga então traçar aí soluções para encontrar esse homem. Mas até o momento ele ainda não foi localizado, a polícia segue realizando esse trabalho de investigação. Esse caso então foi registrado na cidade de Passos, mais um crime envolvendo a violência contra uma mulher, e dessa vez a motivação ela persiste ali. É a mesma motivação de vários outros casos em que a gente trouxe na semana passada, por ciúmes do comportamento
comportamento dessa mulher nas redes sociais. Segundo as informações que foram repassadas pelo boletim de ocorrência e também pela Polícia Militar, a vítima, que é uma mulher de 41 anos, relatou que na noite de ontem começou a discutir com seu companheiro porque ele estava um tanto quanto inseguro com alguns convites que ela estava recebendo em uma rede social. Várias pessoas estavam enviando solicitações para se tornar amiga dela nessa rede social e isso estava trazendo um pouco de insegurança para este homem que não estava compreendendo muito bem esse momento e não estava sabendo lidar com toda essa situação. A discussão ela ainda se estendeu um pouco mais, se prolongou quando ele começou a agir com bastante violência contra essa mulher e pediu ainda dinheiro para ela para comprar drogas. A partir da negativa dessa mulher disse que não daria esse dinheiro, aí sim ele começou uma sequência de socos, agiu de fato com muita violência para cima dela e essa mulher, assim que teve a oportunidade, pegou o celular e ligou para a polícia explicando toda essa situação. O homem fugiu dessa casa, pegou a moto e desde então não foi visto por essa mulher, nem pelas pessoas a qual agora a polícia trabalha nesse processo de investigação para encontrar esse homem. A gente segue acompanhando esse caso, Júnior, e é isso então. Valeu, querida. Tem que ser preso, né? Tem que ser preso. Rede social não define caráter de ninguém. Na manhã de hoje, um caminhão perdeu o freio e desceu desgovernado na cidade de Frutal, atingiu uma casa e um casal que estava deitado na cama foi atingido pela parede do imóvel que caiu. Ellen Vilela está comigo aqui ao vivo e vai trazer todas as informações. Ô Ellen, mas que susto, hein, desse casal, estavam lá de boa os dois, de repente o caminhão atingiu a residência. Júnior, e o casal ficou preso nos escombros aí, foi resgatado pelos bombeiros, viu? Esse acidente aconteceu em uma propriedade rural que fica às margens da BR-364. De acordo com o motorista do caminhão, o que aconteceu, Júnior? Ele estaciona o veículo porque ele trabalha numa empresa que pode usar, né, que tem permissão para usar esse local aí para estacionar veículos como o caminhão e também tratores, viu? Ele ligou o caminhão, acionou o freio de mão e aguardou o reservatório de ar encher. Enquanto isso acontecia, ele desceu do veículo. O caminhão, então, teve uma falha nos freios, começou a descer, desgovernado, atingiu uma cerca, um carro e, em seguida, a parede do quarto do casal na propriedade rural. Com o impacto, a parede caiu sobre esse casal que estava na cama. O corpo de bombeiros foi chamado, como eu falei, né? Fez o resgate. Felizmente, eles tiveram escoriações, mesmo assim, foram encaminhados para um pronto-socorro para um atendimento médico ali mais detalhado. Os veículos foram liberados no local, pois estavam com a documentação em dia. Mas foi um senhor susto, viu, Júnior? Demais, eu estou vendo aqui as imagens na tela do nosso Cidade Alerta. Ô, gente, esses mercedão aí, essas caçambas, esses mercedão antigo, se a manutenção não tiver em dia, é tragédia na certa, viu? Tem que estar com a manutenção em dia, esses mercedão aí. Todo mundo que é da obra, os caçambeiros aí, sabem muito bem disso. Que coisa, hein? Olha lá, o pessoal preso lá na a parede em cima do casal. Ainda bem que o Corpo de Bombeiros chegou ao local desse acidente. Obrigado, viu, Ellen, pelas informações. Flagrante na tela do Cidade Alerta Minas. Criminosos invadiram uma casa no bairro Lagoinha. Atenção, Lagoinha! O trio, além de levar vários produtos da casa, da residência, ainda fizeram a limpa na geladeira da família. Levaram a comida do povo. Que coisa! Vamos ver. As imagens de circuito de segurança da residência mostram os ladrões entrando na casa e cometendo o furto. São 3 deles e eles correm para tentarem pegar o máximo de objetos que for possível no menor tempo. Isso porque o alarme da residência tocou no momento da invasão. Eles conseguem deixar um grande prejuízo de aproximadamente R$7 mil, levando aparelhos de televisão e outros utensílios da casa, além de objetos pessoais do dono da residência. Isso aconteceu aqui no bairro Jardim Confidência, durante uma madrugada em que o dono da casa não estava. Como eu disse, o alarme disparou e eles tiveram que fugir, mas conseguiram levar várias coisas. A invasão da casa se aproveitou de uma fragilidade que, inclusive, levou a um outro prejuízo, porque o dono da casa teve que aumentar a segurança do local, mesmo com concertina, monitoramento 24 horas, ele teve esse prejuízo. Eu conversei com ele, falou a respeito do prejuízo que foi deixado pelos ladrões e do investimento que ele teve que fazer a mais
na segurança da residência. Fui informado, né, pela empresa de segurança, né, devido ao disparo do alarme. E como eu tenho monitoramento de câmeras, né, eu consegui identificar já no momento que eles estavam dentro da minha casa. E nesse momento foi quando eu parti, eu não estava no local no momento, mas eu saí de lá e vi até o local. Né? Se não fosse esse monitoramento, o alarme, o prejuízo poderia ter sido maior. Não, com certeza. Sem dúvida, assim, a gente sempre tenta se resguardar da melhor forma possível, né, para ter recursos tecnológicos, né, que nos permitam, pelo menos, nos avisar de quando a gente está sendo furtado. Para você aqui, eu sempre falo em casos como esse, existe o prejuízo financeiro, mas existe também aquela questão de entrar na sua casa, você fica inseguro. Imagino que isso é bem complicado. Olha, o prejuízo emocional é muito grande, né? Até porque, como a minha porta estava arrombada, eu tive que dormir algumas noites dessa forma, né, exposto. E esse prejuízo também é muito grande. Agora, sempre as pessoas usam um jargão que, pelo menos foi só bens materiais. Mas no mundo que a gente vive hoje, qualquer família que não nasceu rica, para ter algum bem material, tem que ter algum sacrifício. Então é a saúde que você está perdendo no fim de semana trabalhando dobrado, a família que você não pode ver porque você tem que trabalhar. Então, assim, no final das contas, faz parte do sacrifício da gente também. Né? A insegurança que ele cita não é só dele, do dono dessa residência que foi invadida. Segundo o que ele nos contou, outras pessoas foram vítimas aqui no bairro recentemente. Isso é bem comum, né? A gente está posicionado num local que é de notório saber que existe muito tráfico, né? Que é o bairro ao lado. Eu creio que a polícia, todo mundo sabe, e a gente tem uma expectativa que isso um dia se encerre, né? Porque dali sai toda essa mão de obra que faz esses delitos, né? Meu amigo, é difícil. Eu fico imaginando esse morador vendo essas imagens. Deve dar uma coisa ruim, um aperto no peito, uma revolta, não sei nem qual é o sentimento que dá. Você tá lá com sua casa arrumadinha, entra esses vagabundos, esses bandidos, esse povo à toa e bagunça tudo, arranca a televisão, te dá prejuízo. Ô revolta que dá, viu? Ô revolta que dá. Ah, se eu pudesse, né? Como diz o povo. Ah, se eu pudesse. É difícil demais, gente. É muito difícil. E nós continuamos aqui falando de crimes na nossa região de furto, porque um casal foi preso na cidade de Lagoa Formosa depois de furtar uma escada em uma construção. E essa escada não era pequena não, viu? A Débora está comigo aqui e vai trazer os detalhes pra gente, porque esse casal teve até uma certa dificuldade aí para levar a escada lá do local, não é, Débora? A polícia foi acionada, já foram identificados, o que aconteceu? Pois é, Júnior, 4 metros de altura, viu? Segundo as informações que foram repassadas, era um casal, um homem de 29 anos e uma mulher de 39 anos. Esse homem, então, pulou o muro de uma construção onde estava sendo ali, portanto, um local muito utilizado por vários operários, mas que nesse momento não tinha ninguém por lá. Esse homem, então, pulou o muro, entrou nessa propriedade e, a partir desse momento, ele jogou a escada para o outro lado. Eles tiveram um pouco de dificuldade, em todo momento a mulher ficava lá do outro lado, analisando se ninguém passava por ali, observando, prestando ali todo o suporte para este homem. A polícia então foi chamada, fez um monitoramento ali para encontrar essa escada e encontrou os dois carregando ela na rua na maior tranquilidade, viu, Júnior? Quando o policial então questionou para os dois, o homem não disse nada, se absteve e a mulher disse que na verdade não era ela quem havia levado aquela escada lá não, mas contra provas não há argumento. Por conta disso, então, os dois foram conduzidos para a delegacia e o dono da escada também foi identificado, que era um pintor que estava trabalhando nessa obra, mas que no momento não estava por lá. A partir desse momento, então, o objeto foi devolvido para ele e os dois seguiram para a delegacia para prestar os depoimentos. Júnior. Não, e outra coisa, uma escada dessa é cara, meu filho. Mais de 2.000 conto uma escadinha dessa daí, vai pensando. Não é? Mas a polícia viu, conseguiu identificar, o dono teve a escada de volta, parabéns aí para a polícia e o casal foi dormir lá na delegacia ou na cadeia, né? Ô, Débora, obrigado, viu, pelas informações. Uma residência pegou fogo na tarde de hoje no bairro Boa Vista, na cidade de Uberaba. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio e também resgatar um adolescente que estava preso no local devido às chamas. A cozinha e a sala do imóvel ficaram destruídos com o fogo. Os militares do Corpo de Bombeiros resgataram o jovem de 16 anos e apagaram o fogo. O combate durou cerca de 2 horas. Ainda não se sabe como é que o incêndio começou, pois no local só havia a adolescente que informou inclusive aos militares que estava dormindo e quando acordou a residência já estava em chamas.
e também havia muita fumaça no local. Olha, ele foi atendido por uma unidade do SAMU sem nenhum ferimento. Daqui a pouquinho, mais informações aqui no nosso Cidade Alerta Minas. Corre lá no nosso Facebook, dá uma comentada lá, compartilha bastante. Eu volto já. Estamos de volta. Violência doméstica. Uma mulher foi vítima de agressão na cidade de Monte Carmelo. Isso aconteceu hoje. A mulher contou para a polícia que vivia aprisionada. Olha só esse detalhe. Nem sair no quintal da casa ela podia por causa do agressor. Ô Marina, é isso mesmo que a gente está lendo aqui, que a gente está acompanhando desde hoje à tarde, quando recebemos essa informação? Era cárcere privado também? Pois é, Júnior. A vizinhança escutou a gritaria, escutou a confusão na casa dessa mulher e resolveu chamar a polícia. Quando os militares chegaram no local, eles encontraram a mulher que estava com vários hematomas pelo corpo, estava toda machucada e ela disse que já não aguentava mais, porque em 3 anos de relacionamento, essa não era a primeira vez que o homem bebe muito, chega em casa completamente alcoolizado e ali ele obriga ela a fazer relações sexuais com ele, a estupra, bate nela e é uma situação que ela já não consegue mais passar por isso. Ela relatou também que descobriu um nódulo no seio e o homem a proibiu que ela fosse ao médico para não ter ali que ficar nua na frente de ninguém, para que ninguém tenha que fazer o exame nela. Você acredita nisso, Júnior? Eu achei um absurdo essa história. Então, ela fez mais do que certo, né? Denunciou esse homem e agora a polícia, né, também está investigando essa relação, os tipos de agressões que esse homem comete contra essa mulher, todos os tipos de violência doméstica, é de todos os tipos, é agressão física, é agressão moral, é agressão patrimonial, todos esses tipos de violência doméstica, esse homem comete contra a mulher, que diz que vai representar contra ele, Júnior. Tomara que ela tome mesmo essa atitude. Eu sei que é difícil, né? A mulher está fragilizada nesse momento tão difícil, que ela tenha assistência para isso. Obrigado, viu, Marina? Que ela tenha assistência jurídica, psicossocial, pelo que a gente tem relatado. Ontem nós trouxemos um caso parecido aqui. Parece notícia repetida, né? Parece a mesma notícia, mas não é. Esse caso registrado em Monte Carmelo, nós vamos continuar acompanhando essa situação por lá. Uma motociclista morreu depois de se envolver em um acidente com um carro na cidade de Araguari. Débora Pérez, ao vivo comigo, me conta. Pois é, Júnior, esse acidente foi registrado por lá, foi um grave acidente. Segundo as informações que foram repassadas pela Polícia Militar, o homem que conduzia esse carro disse que essa mulher que estava dirigindo essa moto furou o pare, não respeitou ali a sinalização, não cumpriu com a parada obrigatória e por isso, então, os 2 veículos bateram. Esse motorista ainda relatou para os policiais que viu um reflexo de toda essa situação, até viu que a mulher estava se aproximando, tentou fazer alguma manobra para que o pior não acontecesse, mas infelizmente os 2 veículos bateram. Por conta da gravidade, da complexidade, do impacto, infelizmente essa mulher não resistiu, morreu ali mesmo no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, do SAMU, também esteve por lá para tentar reanimar essa mulher de 52 anos, mas infelizmente não foi possível. Em relação à documentação do carro do homem, estava tudo certo, tanto com a habilitação dele, tanto com a documentação também do carro. Já a mulher que estava conduzindo essa moto, ela não tinha carteira de habilitação, não tinha CNH, por isso não deveria estar dirigindo. Os 2 veículos então foram removidos e o corpo dessa mulher foi encaminhado para a funerária. Júnior. Nossa, fica aí o nosso sentimento à família, né? Que tragédia registrada lá em Araguari. Está vendo o pessoal acompanhando a ocorrência? Tragédia. Tem que ter cuidado, gente, tem que ter muito cuidado. Olha, em Ituiutaba, um adolescente ficou ferido em um acidente que envolveu um ônibus e uma moto. E aí é o seguinte, quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate, a vítima, um menor de idade, que segundo informações era o condutor da motocicleta, estava caído ao solo, sendo amparado pelas pessoas que estavam ali por perto. Rapidamente os bombeiros realizaram o isolamento do local e iniciaram o atendimento à vítima, que estava consciente e orientada. Inclusive estava com escoriações pelo corpo e um ferimento na perna direita, com hemorragia e também a suspeita de fratura.
Foi feito ali um curativo no local para estancar a hemorragia e a perna foi imobilizada. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro municipal de Ituiutaba. As imagens para você na tela, feitas pouco tempo depois do acidente, do atendimento aí do Corpo de Bombeiros no local. E um carro com ferramentas dentro foi furtado no centro de Uberlândia. O prejuízo agora para os donos é de cerca de R$13 mil, mais um carro furtado em Uberlândia. Na tela. Quanto tempo você gasta para conquistar, para ganhar com o suor do seu trabalho R$13 mil? Pois é, esse foi o prejuízo de um casal de trabalhadores aqui da cidade de Uberlândia, que na última terça-feira, dia 30 de agosto, estacionaram um veículo aqui. É o veículo que a família usa para o trabalho. O Ricardo usa o veículo porque ele é eletricista, ele é autônomo e precisa deste veículo e de várias ferramentas de eletricista que estavam dentro dele para trabalhar, para fazer bicos, ou seja, ele não tem um salário fixo, ele depende daquela labuta diária, de cavar, de procurar o seu trabalho. Mas, na última terça-feira, ele estacionou o carro aqui por volta de 19 horas, foi para um evento e logo depois, ao voltar, deu falta do veículo, já não estava mais aqui. Um prejuízo muito grande, que quem vai falar para a gente agora é a Cláudia, que é a esposa do Ricardo, e agora eles têm enfrentado uma dificuldade muito grande, porque, Cláudia, você hoje não está trabalhando? Não, estou desempregado. E o seu marido trabalhava como eletricista, precisando do carro? É, ele usa o carro dele e todas as ferramentas que estavam dentro do carro. O que tinha lá dentro? Descreva pra gente a quantidade, quantas ferramentas, quais eram essas ferramentas? As ferramentas, tinha alicate de alta tensão, tinha uma escada de 8 degraus, tinha caixa de ferramenta com furadeira, parafusadeira, tinha o jogo de chave de fendas de alta tensão também, alicate de alta tensão. Tinha uma escada pequena dentro do carro, a escada grande em cima do carro amarrada. Então, todo o material dele ficou dentro do carro. Foi perdido também, junto com o carro. Hoje, se ele precisar apertar uma tomada, não tem como. Avaliada em quanto? Mais ou menos R$3 mil, só as ferramentas. Tem condição de comprar hoje? Não, não tem. Porque eu estou desempregada e agora ele também. Porque a gente está aqui na Avenida João Naves de Ávila, esquina com a Avenida Floriano Peixoto, bem no centro de Uberlândia. E era noite de terça-feira. Mas apesar disso, a gente sabe que a movimentação aqui é sempre muito intensa. E apesar de ter câmeras de segurança, inclusive câmera de olho vivo aqui na esquina, vocês estão tendo um pouco de dificuldades de conseguir os circuitos de segurança, é isso? É. A polícia não puxou as imagens do olho vivo, né? Ele teve que ir na delegacia lá no Jardim Patrício para pedir um requerimento para pedir as filmagens do banco, porque sem isso não tem como, eles não fornecem. Então a gente ficou assim, de pé e mão quebrado, sem saber o que fazer, porque não tem como trabalhar, não tem como fazer nada agora. E o carro do seu marido, qual é o carro dele? Ele é um Corsa prata, ano 99, eu acho. A placa dele é JML 5980. A gente precisava reaver esse carro. Então vocês pedem ajuda da população mesmo, da polícia, que quem vira esse carro é um Corsa modelo antigo, da cor prata, a placa dele JML 5980, modelo hatch. Quem vira esse veículo, ele foi furtado aqui, bem no estacionamento de um banco particular, de um banco privado, na Avenida João Naves de Ávila, e eles precisam muito reaver esse veículo, até porque para o Ricardo trabalhar, ele precisa de tudo que estava lá dentro. Um prejuízo estimado em aproximadamente R$13 mil, que agora eles não têm como cobrir este rombo e não têm como também buscar o sustento da família. Olha, está aí na tela do Nossa Cidade, GML, a placa GML 5980. Denuncie 181. Ô, gente, é J, eu tô cego, hein? JML 5980. Minha cara aqui, eu tô lendo errado. JML 5980. Uma dica para você
Você que tem Corsinha, Fit Uno quadrado, o Monzão antigo. Gente, quem tem esses carros mais antigos, esses bandidos já viraram especialistas em arrombar esses veículos e acionar a ignição. Então tem alguns dispositivos de segurança. Esqueci o nome, coloca lá no pedal do carro. Não tem jeito do cara sair com o carro, só se levar no guincho, né? E tem uns dispositivos legais aí que podem te ajudar a evitar aí esse tipo de crime que você tem um prejuízo. Porque a polícia não dá conta. Infelizmente a polícia não dá conta, né? Patrulhamento da conta. E a bandidagem está aí para levar mesmo. E se você tem alguma informação, ligue agora no 181 ou 190, que a polícia está doidinha para botar a mão nesses ladrões de carro aqui em Uberlândia, viu? Avisa aí se você tiver alguma informação. Prejuízo pro coitado morador aí, ó. 13 mil reais de prejuízo. Ainda teve as ferramentas levadas, né? Olha, o número de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão tem aumentado em Minas Gerais. Só neste ano, mais de 600 pessoas foram tiradas dessa situação. Acompanhe na reportagem. Eles buscaram uma vida melhor, mas tudo piorou. Eles queriam um trabalho digno, mas foram explorados e enganados. Só neste ano, as autoridades retiraram pelo menos 670 pessoas que estavam em condições parecidas com a escravidão em Minas Gerais. Nos últimos 5 anos, o Estado representa 40% dos resgates de trabalhadores no país. Este procurador do trabalho de Patos de Minas foi um dos líderes das últimas operações que libertaram 207 pessoas. As operações são objeto de denúncias nos diversos canais, tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto da Auditoria Fiscal do Trabalho, também perante o Ministério Público Federal, também há denúncias que são realizadas no site do Ministério da Mulher e Direitos Humanos, e essas denúncias geralmente são encaminhadas para o Ministério do Trabalho, para a Auditoria Fiscal do Trabalho e também para o Ministério Público do Trabalho. A partir dessas denúncias, os órgãos fazem levantamentos de novas informações, de novos dados, para ver se há indícios de eventuais condições análogas a de escravo. Se esses trabalhadores podem estar sendo vítimas de condições degradantes de trabalho, de jornadas exaustivas, enfim. E a partir dessas denúncias e também de informações obtidas a partir de trabalho de inteligência dos órgãos envolvidos, são organizadas as operações entre as diversas instituições para a apuração de todas essas denúncias. A maior parte trabalhava em lavouras e estava em situações degradantes e sem os direitos trabalhistas respeitados. Foram 99 resgates da equipe que ficou responsável pela região de Araxá e municípios próximos, e outros 91 trabalhadores em região mais ao norte do estado, com base na cidade de Patos de Minas. Essa operação com base em Araxá contou com a participação da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal e das polícias Rodoviária Federal e Federal. Esta advogada explica que empregadores que mantêm trabalhadores em locais sem condições de higiene e de oferecer uma alimentação adequada, sem horário de descanso e outras práticas que não estão de acordo com a lei trabalhista, também podem responder criminalmente. Primeiro, ele vai ter que ver quais são as condições, que ele colocou essas pessoas em situações degradantes, privação da liberdade desses funcionários, responde criminalmente junto ao Ministério Público do Trabalho também, e além de ter que pagar todos os direitos trabalhistas do funcionário, inclusive indenização por danos morais, porque esses funcionários foram expostos a situações degradantes e humilhantes. Então, responde por agressão, responde por infração à CLT, à Constituição Federal, artigo 7º, e responde por todos os crimes que cometeu, colocando essas pessoas em situação de risco. Ela explica que reter a documentação dos trabalhadores também é um sinal de trabalho abusivo. Quando há trabalho escravo, geralmente o empregador retém a documentação desse funcionário
ele não deixa que esse funcionário saia do ambiente de trabalho, ou ele restringe a locomoção desse funcionário a determinados ambientes, ele retém o pagamento, ele fala, olha, você mora aqui, né, na minha fazenda ou na minha residência, e em troca disso eu estou descontando alimentação, estou descontando moradia e praticamente não paga absolutamente nada para esse funcionário. Essas são uma das equiparações que a gente tem em características evidentes de trabalho análogo ao trabalho escravo. A falta de liberdade, a falta de possibilidade de comunicação com a família ou com o ambiente externo. Então, quando um funcionário se deparar com essas condições, principalmente retenção de documento, nenhuma empresa, nenhum empregador tem direito de reter documentação do funcionário. Se suspeitou disso e há maus tratos ou falta de condições de trabalho, local higienizado, né, local para alimentação adequado, banheiro adequado, né, possibilidade de ir e vir aonde ele quiser, isso se equipara a um trabalho escravo. Denunciar é o melhor caminho para acabar com a prática. Existem diversos canais de denúncias. Os trabalhadores, a população em geral, podem se dirigir às unidades do Ministério Público do Trabalho, as unidades do Ministério do Trabalho também podem se dirigir à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e fazer as suas denúncias. Essas denúncias também podem ser feitas por meio de canais de denúncias na internet. E também o Disque 100, em que esses trabalhadores e a população em geral podem ligar e oferecer a denúncia. É muito importante que, ao fazer a denúncia, as pessoas indiquem quem seria o possível empregador, a localização da propriedade, possíveis testemunhas dos fatos, se for possível encaminhar fotos e vídeos que demonstrem ali a realidade. Todas essas informações são importantes para se ter uma boa noção se aquela denúncia corresponde à realidade e se aquela situação ali pode vir a configurar situação análoga de escravo. A reportagem contou tudo, né? Contou tudo. Aí sim, infelizmente, a gente ainda lida com esse tipo de situação. Eu acompanhei algumas operações no norte de Minas, em Cavoaria. Gente, era situação degradante. Os caras dormiam na terra. Era triste de ver, mas infelizmente ainda acontece. Olha, outras notícias de hoje a partir de agora com Alexandre Leal no Jornal Paranaíba. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho e pela audiência. A gente tem um encontro marcado amanhã aqui no Cidade Alerta Minas. Excelente noite para você, Alexandre. Bom programa, bom jornal e amanhã eu estou de volta.